Bom dia! Famílias de Porto Alegre enfrentam dificuldades para conseguir vagas na educação infantil. O número de feminicídios aumenta no estado, enquanto o governo diminui o investimento nas políticas para mulheres. Moradores da Zona Leste de Porto Alegre enfrentam um desabastecimento de água e ainda não receberam os reservatórios do município. A Prefeitura amplia os atendimentos descentralizados para a atualização do CadÚnico. Começa agora o Poa Matinal com as notícias de Porto Alegre. Mais de 5.000 crianças de até 3 anos não têm vagas em escolas de educação infantil de Porto Alegre. Este foi o número levantado em abril deste ano pela Secretaria Municipal de Educação da cidade, a SMED. A secretaria passou a ser alvo de ações movidas pela Defensoria Pública e por famílias que encontraram dificuldades para encontrar vagas para as crianças. De acordo com o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria, o NODECA, no primeiro semestre de 2022, foram realizados 4 mutirões exclusivos para atender famílias que desejavam vagas na educação infantil. A estudante Milena Silva conta que esperou 9 meses pela Secretaria Municipal de Educação, a SMED, por uma vaga para sua filha Cecília, de 2 anos e 8 meses. Então, eu tentei inscrever a Cecília na escolinha do município, foi outubro de 2021. Logo que no primeiro dia que abriu a inscrição, eu inscrevi ela, com muita esperança que ia dar certo. Em janeiro, início de fevereiro, se não me engano, ela teve negativa em 3 caixas. Das 3 que eu inscrevi, das 3 ela ficou em suplência. Além disso, Milena diz que por pouco não acionou a defensoria. Então, chegou um momento que era o que todo mundo dizia pra eu fazer. Muitas pessoas falaram, vai na defensoria, eles falaram, eles deram até um passo a passo, assim, em uma das escolas, tipo, pode dar um papel dizendo que ela não conseguiu vaga, tu vai nas outras escolas também. E aí, com a negativa das 3 escolas, trouxe a defensoria. O número de agendamentos feitos pelo NODECA neste ano já ultrapassa todo o ano de 2019. Um dos motivos para isso é a queda de renda per capita na capital gaúcha causada pela pandemia. Isso fez com que muitas famílias passassem a procurar a rede pública de ensino. Segundo dados do Observatório das Metrópoles, a renda per capita do primeiro trimestre de 2022 caiu cerca de 20% se comparada ao mesmo período de 2019. O ambiente escolar pode vir a impactar positivamente o desenvolvimento de uma criança, principalmente daquelas que vivem em contextos de risco, como, por exemplo, o socioeconômico. As questões socioeconômicas, elas de fato são muito desafiadoras, né, para os adultos, e muitas vezes isso impacta a qualidade da relação desses adultos com as crianças. Então, se a criança vem de um contexto com essas características e ela encontra uma instituição de educação infantil de boa qualidade, sabe-se que essa experiência de estar na instituição traz um grande impacto positivo para o seu desenvolvimento de maneira ampla, né? Em 2018, a Defensoria conseguiu decisão favorável na ação civil pública, em que o município é obrigado a disponibilizar vagas de ensino infantil a crianças que receberam resposta negativa pela SMED. Dos 1.400 agendamentos realizados, cerca de 120 já poderiam ser ajuizados, ou seja, protocolados e levados a julgamento. Para evitar trâmites judiciais, a Prefeitura de Porto Alegre assinou junto à Defensoria Pública, no início de junho deste ano, um acordo onde compra 100 vagas em escolas da rede particular de ensino infantil. A partir de setembro, a Defensoria Pública pretende iniciar o projeto piloto, com uma equipe especializada no fluxo de vagas extrajudiciais do município. O intuito é agilizar o atendimento e demanda da população. O número de feminicídios no Rio Grande do Sul tem aumentado em 2022. Até julho, 68 mulheres foram assassinadas no estado. Especialistas denunciam a falta de políticas do governo para combater essa violência, como mostra a reportagem de Valentina Bressan. Nos primeiros 7 meses de 2022, 68 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul, todas vítimas de feminicídio. É um aumento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Também houve alta nos casos de lesão corporal.
Os registros de estupros, tentativas de feminicídio e ameaças caíram. No número que a gente olha, seja de denúncia, seja de notificação, a gente tem que entender que é subnotificado. Isso é regra, né? Esse número ele é sempre maior, número de feminicídio, número de casos de violência, ele é sempre maior do que a gente tem em dados formais. Por quê? Porque existe a subnotificação. Muitas pessoas não denunciam, existem feminicídios que não vão ser investigados e vão ser colocados como homicídios comuns. O Movimento Nacional Levante Feminista contra o Feminicídio elaborou um estudo sobre os dados da violência contra a mulher no Estado e apresentou um dossiê à Assembleia Legislativa. O movimento denuncia que os números não incluem feminicídios de mulheres trans ou travestis e que não há uma qualificação dos dados. O documento também denuncia que há dificuldades para acessar a rede de assistência desde a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Os serviços de enfrentamento falharam antes. Então, assim, é claro, na nossa visão, esse sucateamento do serviço de enfrentamento à violência são decisivos, né, no aumento dos feminicídios agora. A gente observa isso desde 2015, com maior incidência aqui no Estado, e é justamente quando os governos começam a desestimular. Além do material humano, material físico também, não é suficiente. O público não dá conta do aumento da demanda, nunca dá conta. Em julho, a Força Tarefa de Combate aos Feminicídios da Assembleia Legislativa divulgou um relatório que mostrou que a previsão orçamentária de políticas para as mulheres gaúchas diminuiu em 90% nos últimos 7 anos. Em 2014, eram previstos mais de 17 milhões de reais para o setor. Em 2021, o valor baixou para R$ 1.650.000. O documento também alerta que o Centro Estadual de Referência está desativado, que não houve nova eleição para o Conselho Estadual da Mulher neste ano e que desde 2019 não são criadas novas casas-abrigo para acolher mulheres vítimas de violência. As coordenadoras da Casa Mirabal afirmam que a burocracia também afasta as mulheres do acolhimento. Nas casas-abrigo do poder público, só pode entrar quem já registrou o boletim de ocorrência contra o agressor. A Mirabal, que é gerida por um coletivo feminista independente, não exige o BO e recebe mulheres que passam por situações de violência e seus filhos. A casa também oferece projetos de geração de renda para ajudar a reestruturar as vítimas. Projetos que elas possam se inserir, isso, de certa forma, acaba quebrando o ciclo da violência, né? Porque a mulher, às vezes, acaba retornando para casa porque ela não tem condições de ficar sozinha, não tem condições de criar os filhos sozinha, acaba dependendo financeiramente do agressor. E não tem, se ela chegou num abrigo, né, porque ela não tem ali um núcleo familiar, uma rede de apoio que possa acolhê-la, né? Entramos em contato com o Departamento de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado, mas não tivemos respostas até o fechamento desta reportagem. Para denunciar casos de violência contra a mulher, ligue para o número 190 ou para o número 181. A Polícia Civil também recebe denúncias pelo WhatsApp. A volta às aulas dos estudantes das universidades do Rio Grande do Sul veio junto com uma nova onda de assaltos. Desde o retorno das aulas presenciais no mês de junho, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre têm denunciado assaltos nas proximidades dos campus. A Polícia Civil e a Brigada Militar afirmam que os indicadores de furtos e assaltos ainda não subiram. As autoridades recomendam que as vítimas registrem boletim de ocorrência para que as forças de policiamento possam mapear melhor a situação. Hoje se encerrou o prazo para as convenções partidárias no Rio Grande do Sul. Os 10 candidatos que concorrem pelo Palácio Piratini foram escolhidos em meio às tensões nos partidos. De última hora, o MDB e o PSOL retiraram as suas candidaturas para apoiar outros partidos. Segundo pesquisa eleitoral da revista Exame, o ex-deputado federal Onyx Lorenzoni lidera as intenções de votos, seguido pelo ex-governador Eduardo Leite. A campanha eleitoral irá começar em 16 de agosto e o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro.
Caso ocorra, o segundo turno será disputado em 30 de outubro. Ainda hoje, veja como está a situação de famílias da Zona Leste de Porto Alegre que enfrentam a falta de água. Confira também o ampliamento das campanhas descentralizadas de atualização do CadÚnico. A Prefeitura de Porto Alegre tem ampliado o atendimento descentralizados para atualizações do Cadastro Único. Famílias de qualquer bairro da cidade podem buscar assistências nas unidades descentralizadas. A ação é adotada pela Prefeitura para que a população beneficiada atualize seu cadastro e não perca os serviços oferecidos. Além dos centros de referência de assistência social, as subprefeituras de bairros como Restinga e Partenon estão atendendo pessoas de qualquer região da cidade. Para mim, a Restinga é muito muito grande, então vai ficar muito difícil se todo mundo de outros lugares vir para cá, porque aqui já está muita gente. Sempre foi, o objetivo do programa do Cadastro Único, acesso da população em situação de pobreza e pobreza extrema. Esse sempre foi o foco principal do programa. Com certeza, a pandemia também contribuiu muito para o acirramento dessas questões enfim, a partir do desemprego, de tudo que a gente já viveu durante esses últimos anos, são do Estado e um direito do cidadão de buscar ter atendido as suas necessidades de subsistência, necessidades básicas, enfim. Mesmo com o aumento dos locais de atendimento para a população da capital, os moradores do bairro Restinga ainda temem não conseguir o serviço. É o caso de Juliana e Jonathan, irmãos que passaram a noite na fila para a atualização do cadastro. Fazer o recadastramento do Bolsa, né? E aí chegamos aqui ontem, 11 horas da noite, passamos a noite sentado aqui, a base de chuva. Não deixaram nós entrar. A gente tem que trazer coisas, muitas vezes, para comer aqui, né? A gente traz para comer e às vezes não tem tempo. Na última semana, foram realizados cerca de 5.086 atendimentos, entre consultas no sistema para quem não tem acesso à internet, atualização de dados e novos cadastros. As unidades descentralizadas tentam desafogar o alto número de filas e a grande demanda dos centros de referência e assistência social, que atendem e realizam acompanhamentos e encaminhamentos familiares de crianças, adolescentes e idosos em diversos serviços. A ampliação do quadro de entrevistadores e a descentralização visam facilitar o acesso da população, buscando atualizar o número de famílias cadastradas, garantindo melhor acesso aos serviços e benefícios. São 6 subprefeituras, onde é feito o cadastro, e tem outros postos descentralizados, que é o Cine, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Centro Vida e agora também a Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro. A situação do cadastro, ela se modificou a partir da pandemia, né? Até então, sempre houve a necessidade do recadastramento. Ele é feito de 2 em 2 anos ou mesmo antes dos 2 anos, quando existe alguma alteração na informação que a família precisa passar, por exemplo, de nascimento de alguma criança, mudança de escola, ou mesmo mudança de endereço, uma situação de óbito, enfim. Então, sempre pode ser atualizado e deve ser atualizado. Outra ação da Prefeitura que busca atender ainda mais famílias são os mutirões para a atualização do Cadastro Único. O objetivo é reduzir as filas de usuários que tentam regularizar a situação cadastral. Por enquanto, mais de 250 famílias foram atendidas nos 4 mutirões já feitos na capital. O mutirão ele é pensado a partir do momento que se tem esse calendário, né, de prazos e na medida em que a gente consegue, através do próprio banco de dados do Cadastro Único, identificar locais em que existe uma demanda bastante reprimida em termos de atualização de cadastro. Então, é a partir desse olhar que se faz um planejamento. Nós fizemos uma programação que, com apoio do Ministério Público do Estado,
que é por conta de que esse equipamento que o Ministério Público nos oferece, nos apoia, ele é um ônibus que é destinado a fazer ações realmente já em locais mais descentralizados, mais sem estrutura, enfim. Então, nós buscamos esse apoio com eles, porque ali já existe equipamentos, a gente já pode estar fazendo uma mobilização, além do que a população chama mais a atenção da população também, né, para poder se organizar e ver que elas têm que ir atrás, que elas precisam estar providenciando os seus documentos para atualizar o seu cadastro. Então, quer dizer, envolve uma série de outras ações de publicização disso. É dessa forma que a gente vai fazendo com que a população se dê conta de que, bom, elas podem perder, então tem um prazo, tá aí, a gente precisa se organizar. Meses após a Prefeitura de Porto Alegre iniciar a distribuição de caixas d'água para moradores da Zona Leste, dezenas de famílias ainda não receberam o reservatório de água. Morar em um dos pontos mais altos da capital gaúcha não é nada fácil. Moradores do Morro da Cruz sofrem com a falta de água constantemente, principalmente no período mais quente do ano, o verão. Como alternativa, para sanar o problema, a Prefeitura de Porto Alegre realizou recentemente a distribuição de caixas d'água a moradores dos pontos mais críticos da comunidade. Porém, até o momento, nem todas as famílias receberam um reservatório de água. E houve todo um cadastramento de mais de 600 famílias aqui, né, que foi organizada junto com a Prefeitura. E dessas 600 famílias, no momento, né, tem mais de 180 pessoas que ainda não receberam essas caixas de água. O diretor do DEMAI, Alexandre Garcia, explica o motivo dessas famílias ainda não terem recebido o reservatório. E muitas das residências se identificou que elas não suportariam o peso de uma caixa d'água. Então, uma caixa d'água de 500 litros com 500 litros de água lá dentro, ela vai pesar 500 quilos. E as estruturas, muitas vezes, das casas não suportavam. Então, todo um outro formato, né, de gestão teve que ser feito lá nesse sentido. A região, que é um dos pontos mais carentes de Porto Alegre, convive com o desabastecimento há muito tempo. Em janeiro deste ano, o problema se intensificou, ocasionando longos dias de seca nas torneiras. A gente tem os relatos de que algumas famílias ficaram mais de 60 dias sem água, né? Dependendo da água do caminhão-pipa e da solidariedade também dos vizinhos, né? E vizinhas aqui da comunidade. O problema, que persiste desde janeiro deste ano, afeta também iniciativas que prestam apoio à comunidade, prestando serviços e fornecendo alimentação. Uma dessas iniciativas é a Associação de Mulheres Maria da Glória, que realiza a entrega de alimentos na comunidade 2 vezes por semana. Quando não tem água, não tem como tu fazer. Como é que tu vai lavar uma panela, né? Fazer vamos dizer, até mesmo uma polenta, cozinhar um feijão sem ter água. Porque a gente não tem uma caixa d'água, né? E não tem uma rede que daria esse suporte. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul recebe a exposição Presença Negra no Margs. A exibição possui cerca de 200 obras de mais de 70 artistas. O objetivo é trazer uma reflexão sobre a presença e representatividade negras nas artes visuais a partir do sul do Brasil. As artes vão de divindades de religiões afro e também obras que denunciam a violência contra negros no país. A exposição é gratuita e funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, de 14 de maio até 21 de agosto de 2022. Marisa Monte se apresenta em Porto Alegre no dia 18 de setembro no Auditório Araújo Viana. O show é uma apresentação extra na cidade e compõe sua nova turnê. Mais informações e ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Este foi o Poa Matinal. Tenha um bom dia e até amanhã.